A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é a tia Juliana de Deus, hoje passando aqui como forma de gratidão ao Senhor, deixando esta mensagem ao vosso coração sobre o Dia das Mães. Todos os anos nós gravamos uma mensagem para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, em homenagem ao Dia das Mães. Sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, mas o Senhor, Ele reservou uma data para que você, filho querido, filha querida, não se esqueça dos mandamentos do Senhor, que é honre o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nesta terra. E aqui, neste ano de 2026, eu venho como forma de gratidão ao Senhor, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa e na minha família. Este ano o Senhor nos presenteou, com a dádiva de ser mãe, de estar aqui com Júlio Azaf, aqui no meu útero sendo girado pelo Senhor, porque foi uma promessa do Senhor para a minha vida. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, quando meu pai, ele pegou um caderno e ele disse para mim: filha, escreva e anota que o Senhor é aquele que vai realizar além do que você possa imaginar. Aos 15 anos, o Senhor mostrou ao meu pai o meu casamento, que teria um tapete de vidro. Naquela época não tinha tapete de vidro, era o tapete vermelho que a igreja tinha. E eu me lembro quando meu pai disse que a glória do Senhor ia refletir. Eu disse: mas papai, onde? Tapete de vidro? E meu pai, o Senhor usou a vida dele para dizer que daria filhos e que a nossa casa seria bendita e seria uma geração de profetas, de levitas, de músicos para a glória do Senhor. Os anos passaram e papai já dorme no Senhor já há alguns anos. E eu louvei ao Senhor um dia quando eu ouvi um testemunho de uma pastora que ela disse: Senhor, a minha mãe não participou, daquilo que o Senhor fez como promessa para a minha vida. E naquele dia o Senhor falou para aquela pastora, disse: sim, o dia que eu mostrei para ela como seria, ela já estava vendo. E ali eu entendi como resposta de oração. Eu disse: obrigada, Senhor, porque o dia que o Senhor mostrou ao meu pai, com 15 anos de idade, como seria o meu casamento, como seria a minha família, o meu pai já estava tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu quero dizer para você, querido, que está ouvindo este vídeo agora, que as promessas do Senhor, elas se cumprem no tempo certo. Como diz na palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, mas a palavra do Senhor, ela é muito clara. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem cuida de você. Se ele cuida dos pássaros, você acha que ele não vai cuidar de você? Que ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu para você? O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus misericordioso. E ele é fiel. E ele cumpre as suas promessas. O processo foi muito longo. Eu ainda vou gravar um vídeo para contar todo o processo que eu passei. Mas vale a pena você esperar, vale a pena você passar o processo, porque isso é para testificar que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Mas muitas vezes nós ouvimos uma palavra profética, nós até recebemos, mas nós não tomamos posse daquela palavra profética. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, o Senhor vinha confirmando que me daria filhos.
E eu ouvia, eu lembro que muitas pessoas chegavam e diziam, já comece a montar o quarto, já comece a comprar as roupinhas. E eu olhava, falava amém, mas não tomava posse, não comprava. Até que eu me lembrei um dia de uma missionária que ela vinha a todos os nossos trabalhos de adolescentes, ela estava ministrando, a missionária Renilda. E eu fiquei depois um tempo sem ter contato com essa missionária e me deram novamente contato dela. Eu me lembro que eu fui numa terça-feira, numa reunião de oração, lá na casa dela em São Paulo, e ali o Senhor usou a vida dela poderosamente. Eu me lembro que eu disse para ela, olha, um dia você orou para que o Senhor me desse um esposo, e o Senhor me deu. Então agora eu estou aqui porque nós queremos filhos. E ela começou a orar e o Senhor usou a vida dela poderosamente. Passou-se um tempo, eu recebi um convite. Eu já estava até desesperançosa. Foram vários tratamentos e a medicina, toda vez que eu ia, era uma cirurgia que eu tinha que fazer. Eu passei por 2 processos cirúrgicos no útero, que era para ter tirado o útero, mas o Senhor preservou o útero para a glória de Deus, porque algo o Senhor tinha reservado. Mas eu me recordo de um dia, eu falei, Senhor, eu acho que eu vou para um outro lado, ver um outro recurso. E naquela semana eu recebi uma ligação da irmã Roseli, de uma das nossas congregações do Pedra sobre Pedra, e ela me convidou para que eu pudesse ministrar num orfanato. E ali eu fui ministrar naquele orfanato. E ali o Senhor tocou, falou fortemente ao meu coração que eu tinha que esperar, que a promessa ia se cumprir, mas que era uma hora, um tempo de eu profetizar na vida de crianças. Eu tinha feito psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e quando eu cheguei naquele orfanato, eu me deparei com um menino, e aquele menino, ele não andava, ele rastejava, era uma criança, um bebê ainda. E quando eu ouvi a história daquele bebê, aquilo me comoveu. E eu disse, Senhor, o Senhor tem poder para curar essa criança. Essa criança não vai continuar do jeito que ela está. E eu lembro que eu passei algumas instruções para a cuidadora que ficava com aquele menino. E o tempo passou. E uma outra ocasião, novamente, estávamos lá no orfanato, porque a chama ardeu. As crianças sempre olhavam e diziam, por que você não me leva? Por que você não me adota? E o coração ali ardendo. E naquela feita eu iria ministrar. Mas naquela semana o Senhor falou comigo, não, você vai levar uma outra pessoa para ministrar. Porque eu vou te mostrar que eu sou um Deus que faço milagre. Que eu não mudei, que eu continuo mesmo. E eu lembro que eu convidei uma amiga para ministrar, avisei toda a equipe da irmã Roseli, e ali nós chegamos naquele orfanato. E quando chegamos ali, aquela criancinha que rastejava, ele pegava na minha mão e ele andou por todo aquele orfanato. Ele não parava de andar, ia para um lado, ia para o outro. Não tinha como realmente eu ministrar com aquele menino ali andando comigo. Mas ali foi o Senhor mostrando para mim que Ele é Deus de milagre, que Ele opera milagre, que basta a gente crer, que a gente tem que profetizar e o milagre Ele acontece. Quantas pessoas o Senhor usou para falar com a minha vida? Se eu fosse relatar aqui cada nome, eu poderia esquecer de alguém. Mas eu me recordo que no ano passado, eu passei por mais um processo cirúrgico. E eu fui fazer uma campanha na nossa congregação aqui da Vila São Pedro. E quando eu cheguei ali, no João Borges, a irmã Joelma, que estava à frente ali do trabalho do Círculo de Oração, daquela campanha,
Deus começou a usar poderosamente. Eu me lembro que Deus usou grandemente o irmão João Borges. Ele disse, pode comprar as coisas. E ali eu me recordei. Já é mais de 3 vezes que o Senhor fala isso. Dessa vez não vai passar não. Eu vou sair daqui. A primeira lojinha que tiver aberta de criança, eu vou comprar algo para a glória de Deus. E eu comprei um sapatinho. Eu cheguei em casa com aquele sapatinho, mostrei para o meu esposo. Meu esposo, o que é isso? Eu disse, é um ato profético. Naquela mesma semana, eu ganhei 2 conjuntos de roupinhas de amigas minhas do trabalho. Um kit completo de menino e outro kit completo de menina. Logo após, eu ganhei, como um ato profético, um conjuntinho todo verde, para a glória de Deus, de uma outra professora, uma grande amiga, me entregou como ato profético. E ali eu entendi que era um sinal do Senhor, que o nosso Deus, Ele age de maneira inexplicável. Por isso, não desista, não pare na caminhada, continue, porque você vai segurar o seu milagre para a glória de Deus. Passado-se um tempo, e eu me recordo que já estava perto do meu aniversário em outubro. Eu sou festeira, gosto de festa, e ali eu preparei uma festa. E no ano passado, meu coração ardia por um buffet infantil. E eu falei para o meu esposo, para minha mãe, eu disse, esse ano a minha festa vai ser num buffet infantil. Ana Clara vai fazer 10 anos, porque ela é dia 4 de outubro e eu sou do dia 16 de outubro e a gente gosta de comemorar juntas. Eu falei, então ela no dia 4 e eu no dia 16 nós vamos comemorar em um buffet infantil. E assim foi feito. Eu convidei a missionária Renilda, ela estava nesse dia. E na hora da oração, ela olhou para mim, ela disse, pede um presente hoje para o Senhor. Ela olhou para o meu esposo e disse, pede um presente para o Senhor. Ali no meu secreto eu pedi meu presente, meu esposo pediu dele. Eu lembro que eu ainda cheguei em casa bem curiosa e eu disse, marido, o que foi que você pediu? E ele disse, eu pedi filhos. Eu falei, eu também. Então a Bíblia diz que quando 2, amém, já está confirmado. E passou-se os meses. Eu sempre com a minha agenda muito lotada. Eu nunca sou de reclamar de cansaço, nem de dormir à tarde. Ministro manhã, tarde e noite e tranquilo. Mas eu comecei a ficar um pouco cansada. Como eu tenho algumas vezes situações de anemia, eu disse para minha mãe, possa ser que eu esteja anêmica e eu preciso fazer alguns exames. Conversando com o meu médico, fiz os exames e quando o resultado veio, eu rapidamente abri e eu vi que deu ali uma diferença. Mandei para o médico e o médico falou, parabéns. E eu disse, doutor, não é melhor repetir os exames? Ele falou, você que sabe. E ali eu repeti novamente os exames. Muitas vezes a bênção ela chega e a gente duvida. E a gente começa a querer titubear. Mas aquilo que o Senhor faz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não precisa duvidar, porque o que o Senhor faz é maravilhoso. Eu repeti, depois de uns 2, 3 dias, novamente veio o resultado e ali a alteração. E o médico, parabéns, você está grávida. Ah, queridos, eu me senti como Maria, como o cântico de Maria, quando nós olhamos lá no livro de Lucas. E eu acho tão lindo, tão maravilhoso. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele é um Deus que opera milagre. E no livro de Lucas,
no capítulo 1 e no versículo 37. Ah, querido, você que está ouvindo, que muitas vezes você fala assim, quanto tempo eu estou esperando? Sabe o que a Bíblia diz? Porque para Deus nada é impossível. Não tem idade, não tem diagnóstico, porque quem dá a última palavra é o Senhor. E o Senhor é aquele que surpreende a medicina. E assim, quando nós olhamos no livro de Lucas, no capítulo 1, ai, como o nosso coração, ele bendiz ao Senhor, porque o Cântico de Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou a baixeza da tua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre o que teme. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer, a idade chegou, possa ser que você esteja com menopausa, não vai ser mãe, se contenta com o ministério infantil. Mas eu estava debaixo de uma promessa, e quem fez a promessa é o general do general, é o Senhor dos exércitos. Creia que o seu milagre também chegará. E você segurará o seu milagre e cantará como Maria cantou, que a sua alma se alegra no Senhor, assim como hoje, nesse Dia das Mães, eu estou aqui com meu coração grato ao Pai por tudo que o Pai tem feito, pelo presente que o Pai tem me dado, um menino. Por que de Júlio Asaf? Porque Júlio, para combinar com a mamãe, Juliana e Júlio, né? O nome ali de general. E Asaf, continuidade da música, dos salmos. Nós já temos um Davi. A nossa casa é uma casa de levita, é uma casa de profeta. Então, Davi e Asaf, ambos deram continuidade nas escritas dos salmos para glorificar o nome do Senhor. Em tudo, nós tributamos a Ele toda a honra e toda a glória. E que neste Dia das Mães você possa ser abençoada e diga, eu creio na minha promessa, eu creio na minha vitória. E muito em breve estaremos com Júlio Asaf nas mãos para tributar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida. Busque, não pare de buscar. Tampe os ouvidos, como diz aquele hino. Eu preciso calar todas as vozes, mas somente ouvir a tua voz. Porque a voz do Senhor, ela dá direção. A voz do Senhor, ela te orienta. E a voz do Senhor, ela te acalma. E é por isso que Ele diz para você hoje, aquieta o teu coração, porque o tempo de cantar chegou.